Amém, irmãos. É um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez. Mais uma vez não, né? Eu costumo estar aqui a louvar e não a dar a palavra, não é muito usual. Mas o meu coração enche-se de gratidão por poder partilhar aqui hoje a palavra de Deus convosco. E como todos podem ver, o tema é evangelização diária aos gentios. E nada melhor do que começar desta forma. Todas estas almas preciosas de alguma forma estão... Deus capacitou-me para poder estar a cuidar deles e para mim é uma tremenda alegria poder vê-los aqui hoje orarem com tanto fervor, com tanta autoridade, com tanta ousadia. Antes mesmo de começarmos esta palavra, eu queria te convidar a fechares os teus olhos. Podem aumentar um bocadinho o pé, se faz favor. E eu quero fazer uma pergunta que, de algum modo, eu quero que ela estimule em ti uma introspecção. O que me tem levado a evangelizar? O que tem feito com que eu seja a diferença nas pessoas que estão na vida das pessoas que estão ao meu redor? O que eu tenho feito para tentar praticar o evangelismo de maneira efetiva, de maneira que produza frutos? Podes começar agora a pensar no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, os sítios por onde tu caminhas. E começa a refletir agora o que é que tu tens sido nesse caminho. Será que tu tens sido luz? De que maneira tens sido luz? De que maneira tens levado a palavra com a maneira com que tu falas, com a maneira com que tu te comportas, com a maneira com que tu gesticulas? Será que tu tens levado Cristo? Amém. Eu agora queria te convidar a abrir os teus olhos. E sabem, muitos de nós que estão aqui hoje, muitos de vocês têm mais idade de crentes do que se calhar eu tenho de idade. Eu tenho apenas 20 anos. Quem aqui tem mais que 20 anos de crente? Ninguém? 1, 2, 3, 4, bastantes. Mas sabem, um dos problemas que tem existido nas igrejas é nós praticarmos certas coisas sem saber o motivo de o porquê de as praticarmos. E dessa forma bem subtil a religiosidade começa a entrar dentro das igrejas. É quando eu cumpro algum dogma, algo que eu sei que eu devo fazer, mas eu nem sei o motivo que me leva a fazer aquilo. Ou então eu faço aquilo com o intuito errado. O próprio Jesus vai dizer, quando jejuarem, não mostrem que estão abatidos ou tristes. O problema não era se eles jejuavam ou não jejuavam. O problema é que eles jejuavam de maneira errada. E será que nós temos evangelizado com o intuito certo, da maneira certa, com as armas certas, com a ferramenta certa? E é isso que nós vamos descobrir aqui nesta noite. A palavra, queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus 28, 19. Amém? É uma passagem bastante conhecida por todos nós, eu creio que todos nós sabemos. E a palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos meus em todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E sabem, eu percebi-me de que, de facto, nós como cristãos, nós temos a plena convicção de que temos que sair das 4 paredes para fora. Então eu percebi-me que o problema não estava em aperceber-me de que eu tinha que ir para fora. Eu percebi-me que o problema está um bocadinho antes. É que muitos de nós têm querido ir antes mesmo de ficar mais um bocadinho. Muitos de nós têm querido fazer discípulos antes mesmo de se tornarem discípulos. Muitos de nós querem ganhar o mundo inteiro, mas não são capazes de olhar para o irmão que está ao seu lado, que está a aparecer dia após dia lentamente. Muitos de nós queremos que os dons comecem a despertar na nossa vida, mas nós não somos capazes sequer de fazer um jejum de 12 horas, 24 horas. Sabem, irmãos, à vossa volta, o que é que as pessoas têm visto? Nós não fazemos para que as pessoas vejam, mas se elas não têm visto, é porque alguma coisa está errada. Eu e a Bia, para quem não sabe, não está ali nenhum quadro, mas ok. É minha irmã
a menina que pinta os quadros. E existe uma amiga da nossa família, da parte da minha mãe, que todas as vezes que nós vamos à casa dela, ela é católica, ela pergunta o seguinte: as meninas desta vez não estão a comer o quê? Elas estão a comer hoje? Porque para quem está próximo de mim e da Beatriz sabem que isso é algo natural da nossa vida. É habitual tu ires à nossa casa e nós não jantarmos contigo porque nós estamos 24 horas sem comer. E nós não fazemos isto para aparecer para as outras pessoas. Mas elas têm visto que nós praticamos aquilo que Jesus ensinava. E o evangelismo não é necessário uma ocasião especial. Não é necessário que eu vá apenas para as ruas de Setúbal. É também com as pessoas da minha convivência. É também com as pessoas dentro da própria igreja. Amém? Portanto, ide e fazei discípulos meus em todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós deparamos-nos com a grande comissão. Esta aqui é a ordenança que Deus nos dá antes de ascender aos céus. Cristo ressurreto, dentro de todas as coisas que Ele poderia dizer no mundo, Ele escolheu dar esta ordenança. Portanto, ide e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reparem que Deus poderia ter dito tanta coisa. Ele poderia ter reforçado: vocês têm que me amar, eu sou Deus soberano sobre as vossas vidas. Vocês têm que amar o próximo como a vós mesmos. Não. Ele disse que nós teríamos que ir. E ao estudar um pouco, de maneira mais aprofundada, eu apercebi-me que durante muito tempo nós temos focado muito no verbo ir, no ide. Todos nós sabemos que temos que ir. E nós adotámos este versículo como se o verbo ir estivesse no modo imperativo. Mas no original, o verbo que está no imperativo não é o verbo ir. É o verbo fazer. Então nós aqui reparamos que Deus está a dar mais ênfase ao fazer discípulos do que ao propriamente ir. É claro que é necessário que nós vamos para que esses discípulos sejam atraídos. Mas reparem o quão tremendo é, o quão ênfase Deus dá ao estar perto, ao conhecer mais, ao estar próximo. E nós só podemos estar próximos com uma coisa muito especial, que é um dos pontos que eu quero, e se vocês estiverem a apontar esta mensagem, vocês apontem. Nas últimas semanas, o ano 2021 acabou desta maneira e este ano já se iniciou desta maneira, com o Espírito Santo a falar muito à minha vida sobre a sua presença. E o Espírito Santo perguntava-me quantos cultos eu estive mesmo ali. Em quantos devocionais eu de facto estive ali? Em quantas atitudes que tu tomaste eu realmente estava ali a apoiar-te? É que sabem, a rotina, os nossos dons, os nossos talentos fazem esquecer a presença muitas das vezes. E tu talvez até podes me perguntar o que é que a presença tem a ver com evangelismo, irmãos? E como todos nós estamos a ver evangelização aos gentios, e os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, trazendo para os termos atuais, acredito que sejam todos aqueles que nós denominamos por mundanos. Deus dizia-me explicitamente que a presença tem que estar aliada ao evangelismo. Porque se a presença não estiver aliada ao evangelismo, ao invés de nós estarmos a fazer discípulos de Cristo, nós estamos a fazer gentios que permanecem gentios porque não são discípulos de Cristo, mas são meus discípulos. E sabem, Deus tem uma palavra para a nossa comunidade em 2022. E essa palavra é que não haverá mais religiosidade. Essa palavra é em que nós estaremos tão aliados à presença de Deus, nós não conseguiremos caminhar sem a sua presença. Porque, irmãos, as pessoas que estão à nossa volta não têm que ouvir apenas uma palavra que foi escrita há muito tempo atrás. Eles têm que ver um modo de viver diferente. E é na presença de Deus que nascem os dons, a autoridade e a unção. Repete comigo. É na presença
que nascem os dons, a autoridade e a unção. E todos nós sabemos que precisamos destas coisas para podermos chegar às almas. Nós não podemos apenas falar de um Deus que cura. Eles precisam de ver a cura através das nossas mãos. Eles não precisam apenas de ouvir que existe um Deus que pode mudar toda a vida se a nossa vida estiver toda desorganizada. Nós temos unção e autoridade para mudar todo o curso da nossa vida no nome de Jesus. Amém? E durante esta semana, eu estive com o meu irmão a cuidar dele durante a semana. Para quem não sabe, ele tem 3 anos. E houve um momento desta semana que eu estava com o meu irmão no colo. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Será que tu tens amado as almas da mesma forma que tu amas a tua família? Será que tu tens agarrado as almas no colo com o mesmo medo que tu tens que o teu irmão caia? Que as outras pessoas que não são do teu sangue? Isso é algo extremamente forte. Porque nós temos encarado as pessoas ao nosso redor com uma indiferença tão grande. Nós ouvimos um sim, está tudo bem. E muitos de nós sabem que quase nunca está tudo bem. Mas nós não paramos para ouvir. Nós não paramos para saber mais. Nós não paramos para fazer os discípulos. Sabem, e o Espírito Santo trouxe à minha memória um dos versículos que é o meu preferido em toda a palavra de Deus, que está lá em Gálatas 4:19. E diz o seguinte: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. E até que Cristo seja formado em vós. Reparem aqui que Paulo está a equiparar as dores do parto com as dores que ele sente pelas almas. Eu ainda não tive o privilégio de ser mãe, mas é um dos meus maiores sonhos ser mãe. Quantas mães nós temos aqui? Amém. Eu queria te perguntar, e responde de maneira bastante sucinta, com uma palavra ou uma frase. Como é que tu descreverias as dores de parto? Emma? Ana? De morte. Liliana, o que é que tu dirias? Difícil. Penosas. Nasceu de novo. Sabem, o Espírito Santo falava ao meu coração acerca dessas dores. E essas dores, mesmo sendo fortes, essas dores mesmo causando novas cicatrizes no corpo de uma mulher, essas dores mesmo sendo penosas, o que é que faz com que a mulher continue a sua gestação? É uma aliança que ela fez com aquele ser que ainda não existe aos olhos do mundo. Aquele ser existe apenas aqui. E ela ama aquela alma tão intensamente que é capaz de passar qualquer dor no mundo por aquela alma. Sabem, irmãos, e este ser incubado muitas das vezes é aquele nosso familiar. Em que nós sentimos tanta dor, mas tanta dor por ele. E parece que nada vai dar certo, mas nós não desistimos em oração. Nós não desistimos em intercessão, porque nós sabemos que quando Cristo for formado neles, irmãos, quando Cristo for formado neles, tudo valerá a pena. Valerão a pena todas as lágrimas que tu deitaste pela nação portuguesa. Valerão a pena todo o ranger de dentes. Valerá a pena tudo. Valerá a pena todas as vezes que o teu discípulo te ligou de madrugada, te tirou do teu conforto da tua casa para que tu pudesses lhe dar auxílio. Sabem porquê? Ao conversar com várias mães, nós temos sempre o mesmo relato. E qual é esse relato? As dores de parto são dores de morte. Eu vou morrer, ai. É. E eu sempre pergunto, mas é isso tudo? É.
Pior que é. Amém, eu recebo. Pelo menos 3. 3. Amém, né? Irmãos. 7. 7, o número perfeito, claro, é isso mesmo. Amém. Agora perdi-me. Obrigada. O que faz com que permaneça a gravidez é, de fato, o amor e a aliança que eles têm com aquele ser que está ali dentro. E reparem, todas as mulheres dizem que é uma dor realmente insuportável, que é difícil, que parece que não vamos aguentar. Mas existe um mas. E quando nós dizemos um mas atenua tudo aquilo que foi dito anteriormente. Elas dizem, mas quando eu vi a cara dele, mas quando eu olhei nos olhos dela, aí tudo mudou. As dores passaram e assim será quando nós virmos Cristo nos nossos discípulos. As dores passarão, o choro virará alegria, será um tempo de júbilo. A própria palavra complementa-se. Em João 16, 21 diz o seguinte: a mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. E quando nós vamos para as ruas, não apenas por ir, nós não fazemos apenas pessoas que conheceram o nome de Jesus. Não, nós queremos ali um vínculo com aquelas pessoas. E aquelas pessoas passam a ser nossos filhos. É como se fossem nossos filhos. E certa vez eu e o Samuel, para quem não sabe, o Samuel é o meu namorado, e no início do nosso namoro nós tínhamos um hábito que era orar de madrugada em chamada. E nós orávamos tanto pelas almas, nós orávamos tanto pela nação portuguesa, nós orávamos pelos mendigos, pelas prostitutas, por toda esta nação, irmãos. E sabem, este é o segundo ponto, são as dores de parto. O primeiro, nós necessitamos da presença para evangelizar. O segundo é que nós necessitamos de ter as dores de parto em nós. E nós fomos um dia lanchar ao McDonald's antes de vir para a reunião de oração. E assim que nós acabámos de comer, nós lembrámos: vamos comprar uma refeição e vamos levá-la a alguém necessitado nas ruas. E assim fizemos. Irmãos, comprámos o lanche, que é aquele que nós tomamos. Quando fizerem para os outros, façam o melhor. Não dei o mais barato, nem o que está rasgado, nem o que já não presta. O melhor. Nós comprámos e fomos pelas ruas de Setúbal. A primeira pessoa que nós entregámos e achámos que seria propício entregar-lhe, era um senhor que estava, infelizmente, a vasculhar ali no lixo, e nós oferecemos. E aquele senhor não quis. Porque sabemos que existem muitas pessoas que são maldosas e fazem coisas realmente más às pessoas que estão nas ruas. Não era o nosso caso. Mas olhem só como é que é a presença de Deus em nós. Veio um homem, eu não sei como é que ele ouviu aquilo. Do nada ele apareceu e veio assim: eu tenho fome, eu quero. E nós vimos a oportunidade perfeita. Aquele homem começou a abrir o seu coração de tal forma, no meio, era aquela avenida ali onde era a antiga rodoviária da TST, 5 de outubro, isso mesmo. O homem começou a abrir o seu coração, a falar do seu casamento e tudo mais, e nós dissemos: sim, nós conhecemos um Deus que é capaz de mudar, que é capaz de fazer isto e aquilo. Mas erro meu, eu ia-me embora e nem ia falar. Para mim estava mais que suficiente aquilo. O Samuel lembrou-se de uma coisa. E virou-se para aquele homem e disse: sabe, se você aceitar Jesus hoje, nesta noite, a sua vida mudará para sempre. E para a honra e glória de Deus, no meio daquela avenida, aquele senhor aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos. Ele ainda veio aqui, nós mantivemos contacto com ele. Ele ainda veio aqui à igreja umas 2 vezes, 3, entretanto, infelizmente perdemos contacto.
mas nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Irmãos, tantos testemunhos como este tenho esta igreja. Nós saímos no carnaval para pregar o Evangelho. 6 almas aceitaram Jesus em pleno carnaval. Irmãos, quando nós clamamos por dores de parto, quando nós clamamos intensamente pelas almas, elas realmente aparecem, elas vêm até nós. Não é necessário às vezes que nós façamos nada. Elas vão olhar para nós e vamos ver, não, tu tens algo diferente, eu preciso disso que tu tens. E lembram-se que eu disse que é na presença que nascem os dons, a autoridade e a unção? Nós caminhamos agora para o terceiro ponto desta palavra. E eu aprendi que, enquanto que é na presença que nascem os dons, a autoridade e a unção, é na humildade que os dons, a autoridade e a unção devem ser exercidos. E eu estou a ler um livro de Spurgeon, que é como se fosse um diário. E durante os 365 dias do ano existe uma mensagem que ele deixa para de manhã e para de noite. E num dos dias desta semana, se não me engano, de manhã, apareceu, o tema era sobre humildade. E Spurgeon dizia o seguinte: vamos aprender mais sobre a nossa insignificância. Vamos começar a aprender mais sobre a nossa insignificância. Porque quando nós começamos a ter a percepção da nossa finitude, quando nós começamos a perceber que do pó do qual nós viemos e do pó ao qual nós retornaremos, nós tornamos-nos pessoas muito mais humildes. E sabem, irmãos, é preciso humildade para chegar às almas. Ninguém quer conversar com uma pessoa com um ego inflamado. Desculpem dizer-me. Porque muitas das vezes nós cristãos adotamos uma postura de que eu vou para o céu, tu não vais. Só que o céu é um lugar de surpresas. E os humildes herdarão o reino dos céus. E depois eu fui também ao dicionário. E eu achei incrivelmente bonita a definição do dicionário. E ela dizia o seguinte: humildade é termos a consciência das nossas limitações. E para o mundo está tudo bem. A humildade acaba aí. Mas sabem, para nós cristãos, onde começam as nossas limitações, é que começa o agir de Deus. Onde começa a minha limitação, é que a unção começa a ser exercida. É na minha limitação que o coxo começa a andar, que o cego começa a ver. Irmãos, é nas nossas limitações. E nós às vezes achamos que é no contrário. Quem nos capacita é Deus. Então, vamos agarrar a presença, as dores de parto e a humildade. E para finalizar, esta parte está perfeitamente conectada com a presença de Deus. Reparem que os discípulos, todos eles, foram até ao fim. Após a ascensão de Cristo, eles permaneceram até ao fim. Todos nós sabemos que existem mortes incrivelmente penosas, que dá a impressão só de ler. Mas eles permaneceram até ao fim. Porque, irmãos, eles conheciam o timbre da voz de Jesus. Eles sabiam a forma com que ele andava. Eles sabiam a maneira com que Jesus gesticulava. E o que é que lhes fez não parar? Isto agora pode parecer uma redundância, o último ponto, mas não é. O que lhes fazia continuar era terem a consciência de que nos céus eles iriam se reencontrar com Cristo. Então eles pregavam não por medo do inferno, eles pregavam por sede do céu. E nós precisamos de pedir isso, chamar isso à existência, dá-me a consciência dos céus. Dá-me a consciência de que eu realmente não sou um ser desta terra. Irmãos, quando eu intercedo pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, a minha oração não é para que elas não vão para o inferno. Tantas vezes eu ajoelho no meu quarto e a minha oração é a seguinte: Deus, por favor, faz com que eles conheçam este amor que eu conheço. Faz com que eles sintam esta presença que eu sinto. Faz com que eles conheçam o teu toque, que me preenche, Pai.
Porque sinceramente, irmãos, o problema do inferno é o quê? A ausência de Cristo, e nós temos isso em nós. Como é que nós não vamos pular de alegria, saltar nas ruas e proclamar isso? Não, nós vamos fazê-lo. Nós vamos chamar à existência essa consciência dos céus para a nossa vida. E a nossa vida será completamente transformada. Nós não iremos de uma maneira leviana, não. Nós iremos de uma maneira convicta, de uma maneira efetiva, de uma maneira que Satanás irá tremer de medo. Nós realmente precisamos disso. Olhar para as almas da mesma forma como eu olho para mim no espelho. Chorar por elas, interceder por elas, viver por elas, de facto.